Salve, salve, rapaziada de casa, como é que vocês estão? Entrando no ar mais uma vez, o meu, o seu, o nosso Rota 44, mesmo nego fazendo mandinga pra nós sair do ar. Estamos aqui firme e forte, eu, Peruca, e mais 25 aqui da nossa equipe técnica. Você sabe que fazer um programa como esse aqui é caro e tem que ter muito pessoal. É muita gente trabalhando junto conosco aqui para que esse programa possa chegar até a sua casa. Né, Peruca? Tem muita gente trabalhando com você aí, Peruca? Sei. Hoje eu tô recebendo um cara aqui, eu tô nesse espírito alegre e empolgado, velho, porque eu tô recebendo um cara aqui que é um exemplo. Um cara que tem uma história de vida fantástica, é um cara que encontrou a palavra e saiu de uma roubada enorme, e eu quero que ele conte a história dele hoje aqui pra gente, então não vou ficar fazendo muito blá 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 aqui não. Tô recebendo o pastor Hugo Munhoz. Obrigado, pastor, pela presença. Amém, Kleber. Obrigado mesmo, cara, por ter aceito o convite. Amém. E compartilhar com a gente essa história aí. Vai acertar? Tô bem, graças a Deus. Quero louvar a Deus por estar aqui nesse momento, você ter recebido eu aqui nesse trabalho maravilhoso. Agradecer ao meu amigo Alair Bellini. Fala aí. Que indicou eu aqui para vocês aqui. Louvar a Deus pela vida aí de toda a produção, minha esposa que me acompanha, a pastora Isabel. É um motivo de muita alegria estar aqui nesse podcast abençoado, porque eu creio que de alguma maneira nós vamos alcançar as famílias, né? É verdade. Que tem passado um grande problema do câncer, que é as drogas, que destrói a família e destrói os jovens. Então, nessa noite, é um motivo de muita alegria estar aqui. Alegria para nós também, viu, pastor? Amém. O pastor, ele tem uma igreja em Mogi Guaçu, a Igreja Internacional Cristo é Amor, que fica ali na Avenida Suécia, 1783. Ele tem uma história legal, que eu disse no começo, porque ele nem sempre foi pastor. Nem sempre foi pastor. E ele está aqui para falar de um problema que ele até já citou, que são as drogas. Por quê, pastor, a gente vai falar de drogas? Como é que começou a sua vida? Conta um pouco da sua vida pra gente. Há muitos anos atrás, a minha mãe com meu pai teve um problema, né, no relacionamento deles. A minha mãe, ela acabou saindo de casa e eu, por causa daquela revolta, né, dela ter saído de casa na época, eu comecei a me envolver com drogas, né, com cigarro, maconha, bebida, e rapidamente também eu conheci a cocaína, né, isso daí foi em 1994, ali em Mogi Guaçu, no bairro chamado Vila do Sapo. Não sei se você já escutou falar. Vila do Sapo? Vila do Sapo, esse bairro. Ali foi o início, né, o início de todo o problema que eu tive com drogas, né, mas também a curiosidade de estar conhecendo, né, esse mundo, né, foi cada vez me aprofundando mais nesse negócio de droga. Viciei, comecei a traficar rapidamente para poder sustentar meu vício, porque assim, quando me ofereceram a cocaína... Você experimentar? Para experimentar, o negócio veio assim, de graça. Entendi. Né? Uma pessoa na época, né, por nome de Sérgio, ela não é nem viva hoje, ela me apresentou a cocaína, né, ela com outra pessoa, e quando eu usei aquela cocaína, eu falei, nossa, que coisa boa, né, naquele momento, aquela sensação, aquela emoção. E eu me lembro que no outro dia, quando eu voltei ali na Boca de Fumo para pedir a cocaína, foi aonde que ele falou, opa, a presença foi ontem, agora você precisa arrumar o dinheiro para poder comprar a cocaína. A primeira foi de graça. Foi de graça. Foi aonde que aí já surgiu o primeiro roubo. É mesmo? Né? O primeiro roubo que eu tive que roubar para poder ir lá e comprar a cocaína. Na época eu me lembro que eu roubei uma bicicleta na porta de um cabeleireiro para poder ir lá comprar aquela droga. E quando eu roubei essa bicicleta, que eu cheguei com essa bicicleta nova lá naquela boca de fumo, e ali, naquele momento, as pessoas ali começaram a falar, né, que eu era apetitoso, tinha roubado uma bicicleta bonita, né, a voz do diabo para massagear... Enaltecer, né, deixando por cima. Aí eu comecei a fazer vários roubos para poder sustentar um vício da droga. Aí rapidamente comecei a traficar, né, que foi o jeito mais fácil de eu vender a droga para poder consumir. Entendi, para ter o lucro ali. Ter o lucro e pagar a própria cocaína para me cheirar na época. Que loucura, cara. E quanto tempo você ficou assim, pastor? Eu fiquei, no mundo do crime, eu fiquei 20 anos. 20 anos? 20 anos.
Consumindo, traficando, às vezes roubando. Traficando, roubando, cometi também diversos assaltos. Uhum. Aí depois também uma época que quando a minha mãe mudou ali pro Fantinato em Mogi Guaçu, eu abri uma boca de fumo ali no Fantinato. Na época os garotos ali não conheciam a cocaína. Foi aonde eu comecei a buscar cocaína em Martinho Prado, aqui perto de Conchal, e trazer para aquela localidade ali. Aí rapidamente também, da mesma maneira que me apresentaram, eu apresentei para a rapaziada se viciou, e foi onde que eu montei uma boca de fumo e comecei a vender droga na porta da casa da minha mãe. Entendi. Entendeu? A minha mãe e o meu pai sempre foram pessoas de bem, né? E passaram muita vergonha com as coisas que eu cometia ali no bairro, né? Entendi. Naquela época, a mãe dos meus amigos não queria ver nem pintado de ouro, porque eu mesmo? era um mau exemplo ali naquela comunidade. Naquela região ali. Naquela região ali. E você acha que o início de tudo, pastor, eu vi que você falou da bebida, o início de tudo é o cigarro e a bebida? É o cigarro e a bebida. É o tem cigarro, mesmo jeito? não A gente tem fala, não. mesmo. A bebida, ela é destruidora, né? Ela acaba colocando uma adrenalina na pessoa, querendo conhecer mais coisas, né? Entendi. Então, um abismo vai puxando outro abismo. Uma coisa puxa a outra. Você começa puxa fraquinho outra, ali, com fraquinho. cervejinha fraquinho. Fraquinho, cerveja, maconha. Depois que eu caí na cocaína, aí o negócio foi afundando. É mesmo? É. Qual foram os piores momentos, assim, desse período de uso de drogas, de entorpecente? Olha, foi quando quase eu... foi no final de quando eu estava largando tudo. Foi o período mais difícil da minha vida, porque quando eu estava muito viciado em droga, essas coisas, apesar de eu ser traficante, eu era muito viciado. Então chegou uma época que eu comecei a perder muita droga. Então o que acontece? Eu comecei a beber mais e cheirar mais. Entendi. E cada vez mais que eu usava cocaína, que eu fumava maconha, bebia, aquele momento ali foi um momento de muita humilhação, porque os amigos que eu bancava cocaína, bancava uísque, eles viraram a costa para mim. Entendi. Porque quando eu perdi o nome no mundo do crime, eles foram virando as costas. Porque enquanto você tem nome... Enquanto você tá ali bancando... Entendeu? Bancando, você é o cara, ia para prostituição, né? Deixava minha mulher em casa, ia bagunçar na prostituição, beber, pagar droga para as pessoas, então eu tinha um certo nome. Aí quando eu perdi tudo isso daí, eu me afundei. A minha esposa lembra que de madrugada eu tentei fazer uma vez, de tanto humilhado que eu fiquei ali, eu tentei fazer até um pacto com o diabo na época. É mesmo. Eu falei que se ele tivesse poder, que era para ele me dar poder, que era para ele devolver tudo que eu tinha, dinheiro, nome, boca de fumo, mas Deus foi tão grande na minha vida, eu estou aqui hoje, frente a frente contigo, por causa do texto bíblico mais lindo da Bíblia, que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele deu o seu único Filho, unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou aqui por causa desse texto bíblico, porque a humilhação que eu passei nesse período, ela foi muito grande. Eu pensei em tirar minha vida, tirar a vida de outras pessoas, por causa dessa humilhação, que a droga levou eu no fundo do poço. Eu acho que esse momento, eu não sei, eu acho, esse momento deve ser, acho que o mais sombrio, né, cara? Sim. Quando você vê que todo mundo tá te dando as costas, você fala, caraca, mano, deve ser uma sensação... Horrível, porque traficantes que tinham nome lá chegavam em mim e falavam assim, você estava a milhão, estava voando, ganhando dinheiro, o que aconteceu contigo, cara? Só que eu vejo assim, Kleber, eu vejo que foi tudo o propósito de Deus para mim perder tudo, porque eu fui para Jesus na dor, não fui na alegria. Exato. Entendeu? Eu tive que perder tudo, e eu lembro que quando a minha esposa falou para mim, apesar de eu mexer com o tráfico na época, a minha esposa, ela não era aquela mulher que estava comigo por causa daquilo que eu fazia. Eu vendia droga e a minha esposa trabalhava. E a maioria de mulheres de traficante não trabalha, elas querem vida boa. A minha esposa, ela trabalhava fazendo faxina, ela ia apanhar tomate, entendeu? Mas quando ela viu que não tinha mais jeito, sofria muito, ela falou, não quero saber mais de você, cara. Entendeu? Eu quero viver minha vida. Ia perder teu casamento. O casamento já estava todo destruído. Aí eu tive que tomar uma posição. A posição, sabe qual foi? Criar vergonha na minha cara. Foi quando eu ergui minha cabeça, porque quando eu estava ali na boca de fumo traficando, muitas pessoas apareciam de madrugada e falavam assim, Deus vai te tirar daqui, Deus vai tirar a arma da tua mão, vai tirar a droga e vai levantar você como um grande pregador da palavra de Deus. Muitas almas estão te esperando no presídio.
Eu não entendi aquilo. Só que quando a minha esposa me deu um checkmate que não queria mais, eu lembrei daquelas promessas. Bateu, né? Bateu. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem uma promessa na minha vida, com aquelas pessoas que apareciam de madrugada e falavam aquelas coisas, muda a minha história. Aí um dia eu levantei minha cabeça, eu fui para a igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, entrei lá determinado, entreguei minha vida para Jesus e hoje eu estou aqui transformado porque Ele mudou a minha história. Mas a minha esposa teve que dar uma palavra firme para me chacoalhar, para me acordar, porque senão... Mas tem aquele ditado, né? Atrás de um grande homem existe uma enorme mulher, né? Porque eu imagino o quanto ela também sofreu, né? Ela sofreu vendo você se afundando, vendo você perdendo tudo, quase perdendo a vida, que você mesmo disse que quase se matou. Eu acho que deve ser um... eu vejo em filme, mas você é dono de boca, imagina. Sim. Outros traficantes querendo pegar a boca, eu não sei como é que funciona, Com mas certeza. eu acho que existe essa rivalidade, né, cara? Existe. É um mundo perigosíssimo, não é? Tentaram me matar já ali no Fantinato, uma vez deram, acho que uns 15 disparos em mim na porta ali de casa, entendeu? A casa minha era aqui, a boca era aqui, as pessoas chegaram lá e deram vários tiros em mim e eu consegui escapar, não acertou um tiro em mim. Eu lembro que eu corri assim para a beira do muro, eu vi o reboque quebrando, né? E eu fui, pulei o muro e fui embora e Deus me deu o livramento. Então, o mundo do crime, qualquer momento a pessoa pode morrer. Você vê que aí hoje o inimigo ele tem cegado os jovens. Tem garota aí de 17, 18 anos entrando pro crime organizado, entrando pro PCC, para Comando Vermelho. E eu que viajo muito aí fora do Brasil e aqui também em São Paulo faço uma grande obra, a gente vê muitos garotos aí cegos entrando por uma organização mentirosa, né, que vai destruir a vida desses jovens. Quando você encontrou Jesus e falou, não, agora eu entendi. Foi em 2013. 2013. Agora eu entendi. Vou tentar fazer o oposto do que eu fazia. E é o que você faz hoje, né? É o que eu faço hoje. E foi aí que você falou, não, vou também evangelizar dentro dos penitenciárias. Como é que foi isso? Como é que foi essa ideia, quando eu aceitei a Jesus, Deus fez uma obra rápida. Às vezes tem pessoas que vão para a igreja, aceita Jesus, ela precisa da orientação dos líderes. Ali o Espírito Santo, os líderes me ajudou muito, o pastor Gessé, da época, mas o Espírito Santo, ele ministrou tão forte na minha vida, que eu não precisei muito da orientação do homem. Eu entendi que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha que fazer algo. Que eu tinha que ajudar o próximo. E foi coisa assim de 1, 2 meses, as pessoas da igreja começaram a falar, aí há um grande ganhador de almas, né? Então eu entendi aquilo, depois de um ano que eu aceitei a Jesus, eu estava dentro do monte do Canaã, em Mogi Guaçu, orando. E antes de eu ir para Jesus, eu tinha um desejo de estar com os presidiários. Eu sonhava em estar dentro da cadeia junto com os presidiários. Eu tinha desejo de estar com eles. E eu sonhava com grade cinza, grade azul, grade amarela, porém eu não entendia aquele desejo e aquele sonho que eu tinha. Mas depois que eu aceitei a Jesus, eu vou chegar num ponto aí. Eu tinha o sonho, tinha o desejo de estar com os presidiários. Um dia eu estava orando no monte, aí Deus falou para mim, pega o teu carro, vai lá na Fundação Casa de Mojimirim. Quando eu cheguei na Fundação Casa de Mojimirim, eu apertei lá a campainha, falei que queria falar com o diretor, rapidamente abriram a porta para mim e rapidamente me colocaram lá dentro da Fundação Casa. Eu falei que queria falar com o diretor para abrir um trabalho. O diretor me recebeu, o Anderson na época, contei meu testemunho para o Anderson, na mesa como nós estamos aqui, o diretor Anderson começou a chorar. Aí eu falei para ele, Deus mandou vir aqui, eu quero abrir um trabalho, passei pelo mundo do crime. Ele falou, vamos fazer o seguinte, manda o documento da igreja, que eu vou autorizar para você. Mas quando eu estava saindo, Kleber, ele falou, ô Hugo, espera um pouquinho aí, eu senti no coração de você já vir quarta-feira, antes de trazer o documento, para ver o culto seu. Aí eu falei, tudo bem, eu falei, posso trazer uma caixinha de som, mais 2 pessoas comigo? Ele falou, pode. Aí eu arrumei mais 2 pessoas e fomos lá fazer o culto. Nem tinha ainda. Entendeu? Nem tinha. E fizemos esse culto. Quando eu estou fazendo o culto lá na galeria, aquele monte de jovem grudado lá nas grades, chorando, naquela grade amarela, aí Deus ministrou no meu coração. Você lembra do desejo que você tinha de estar com os presidiários? Você lembra das visões? Lembra da grade amarela? É o que eu já estava revelando para você, lá no mundo do crime ainda, você estava no mundo do crime, você tinha um desejo,
porém você não sabia o que era. Se cumpre hoje toda a visão que eu te dei aqui neste lugar. Ali foi a alavanca. Explodiu a cabeça. Explodiu. Aí eles já viram o meu trabalho, começaram a liberar para mim direto. Eu lembro que em um ano, tinha um rapaz que fazia o trabalho comigo, o evangelista Valdinei, ele anotava, 1 ano, 500 jovens aceitou Jesus. Caraca. Dentro do sistema prisional aqui da Fundação Casa. Aí peguei assim um bom nome ali com os diretores, eu chegava ali, parecia que eu mandava no lugar. Olha que legal. Porque Deus entrou comigo ali, a diretora Juliana também, e depois dali eu comecei a ir para presídios estaduais, daqui de Hortolândia, Mogi Guaçu. Aí depois veio a revelação das cartas também. Porque tinha um... Mas como é que você... Peraí. Como é que você chega no presídio? Explica como é que é, cara. Porque eu imagino, ninguém te conhece. Bom, tem presídio que eu chego que ninguém me conhece. Eu chego, tem presídio que a gente entra na quadra, né? Igual no Rio de Janeiro mesmo, Bangu, já fiz Bangu, eu com a minha esposa, fiz Bangu. Lá no Rio de Janeiro já tem a igreja dentro da cadeia. Você chega e já estão orando. Aí se você chega pela primeira vez, você é o... Que pastor que você é? Tal, de qual igreja? Vou passar a direção do culto. Aí eu subo no altar e dirijo. Aqui em Hortolândia é uma gaiola. Você entra dentro da gaiola, os prisioneiros estão todos ali no pátio andando na hora do sol. Tá. Aí você tem que dar um grito bem alto. A paz do Senhor, eu sou o pastor tal, vim aqui fazer um culto. E começa a pregar. No início, às vezes, não vem ninguém. Quando eu começo a contar o meu testemunho, a galera vem vindo junto ali, 30, 50, 100 presos. E a gente vai pregando e vai ganhando almas e vai fazendo a obra. É assim, no presídio você vai pela fé e pela coragem. Tá. Sem Entendeu? nenhum tipo de expectativa. De expectativa. Tem culto que lota, tem culto que não lota. É um lugar muito pesado, cheio de demônio. Às vezes manifesta demônio. Tem preso que fica olhando de longe. Mas eu tenho um negócio com o preso. É uma coisa que é Deus mesmo que colocou. As pessoas não conseguem entender muito isso. Parece que o preso, ele olha em mim e ele se apaixona por mim. O que é? Um amigo me falou esses dias. Sabe o que é, pastor? É que o preso, ele tem um olho raio-x. Ele sabe quem é e quem não é. Só da maneira de você falar, de você identificar, ele sabe que você é uma pessoa transformada, liberta. O seu comportamento já mostra quem você é. Então, eu entro no presídio, eu consigo conquistar os presos, ele se converte fácil através da minha vida. E se Deus, cara, fez tudo isso por você, porque, ouvindo sua história, parece que... É claro que não. Quer dizer, não sei também, né? Porque Deus é tão foda que... Eu falando foda, desculpa aí, pai. A Deus é tão maravilhoso, cara, que a gente não sabe nem pode dizer que não, mas parece que ele ferrou com 20 anos da sua vida para você chegar nesse momento. Para chegar nesse momento. É por isso que eu falo, tudo tem um propósito. Sim. Por isso que o primeiro livro que eu escrevi, que é a minha biografia, ele chama Entre a Vergonha e a Honra. Foi necessário eu passar pela vergonha. Isso. O pior aluno da sala de aula era eu bati em professora, subi em cima da mesa, era endemoniado, terrível. A minha mãe, ela era professora na escola, passava vergonha comigo. Aí o rapaz que não sabia ler, não sabia escrever, hoje é escritor de livros, né? Hoje eu sou um pastor de igreja, tenho um rebanho abençoado, que Deus colocou na minha mão. Então eu tive que passar para esse caminho, para estar aqui hoje, para poder estar nos presídios e poder tirar outras pessoas que estão na unha de Satanás, fazendo as coisas erradas aí, né? Porque é só através de Cristo mesmo. Não tem jeito, né, cara? Ó, casa de recuperação não liberta. Não adianta. Não adianta, aquilo é só um refúgio para o cara se afastar um tempo da rua. A hora que ele volta, volta a milhão. Volta a milhão. O que liberta é Jesus. Por isso que a Bíblia diz, né, em João, Evangelho de João, se conhecereis a verdade vos libertará. Verdade. Depois que eu conheci a verdade, Deus, ele mudou a minha vida da água para o vinho. Da água para o vinho. Até o próprio Alair Belli, numa época, quando eu me converti, algumas pessoas falavam, está escondendo atrás da Bíblia. Eu respondi essas pessoas no Facebook. Um dia ele chamou eu no particular e falou, Hugo, deixa eu te falar uma coisa. Não responda a ninguém. O teu comportamento diz quem você é. Quietinho. Faça a tua obra e deixa eu falar que tudo tem crítica. O Alair me ajudou muito nisso. Né? Me ajudou muito, entendeu? Ele foi, assim, uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa na minha vida. O Alair, para quem não conhece, molecada mais jovem aí, ele é um apresentador de TV muito bom, mas muito bom mesmo.
E ele tinha um programa de TV aqui na cidade de Mogi. Plantão de Polícia, que tratava só do mundo do crime, né? E você estava até me contando. Sim. Você não gostava muito dele, não, né? Não gostava. Sempre quando a polícia me pegava lá, me levava para a delegacia com uma arma, assim, alguma coisa assim, não cheguei a ficar preso, mas andar de camburão andei bastante. Tá? Queimei muita gasolina aí do governo, claro. Então o Alair sempre citava o meu nome lá no plantão de polícia. Uma vez tentaram matar um rapaz lá no Santa Terezinha, só que eu tinha ameaçado esse rapaz uns dias antes. Entendi. Quase que sobrou para você. Quase sobrou para mim. E minha mãe, na época, foi ligar para o Alair para dizer que não era eu. E o Alair, na época, colheu um depoimento meu, depois ele acabou soltando até minha voz lá na rádio. Eu falei assim, se eu tivesse encontrado ele armado, eu tinha dado uns tiros nele mesmo. Aí o Alair soltou lá na rádio tudo. Fiquei meio bravo com ele, mas está tudo tranquilo, né? E como eu costumava falar, o jornalista policial, ele tem que divulgar as coisas erradas. Aí as pessoas querem fazer o mal pro cara, irmão. Mas quem está errado é as pessoas que estão no crime. Exatamente. Entende? O Alair sempre falava lá na rádio, falava na televisão, ele tem que divulgar. Tem que ser divulgado o crime. É o trabalho dele. É verdade. Aí as pessoas ficavam bravas com ele, entendeu? E até lá eu falei lá um dia no programa dele que não era pra rapaziada ficar brava com ele não, porque era eles que tinham que tomar vergonha na cara como eu tomei. É isso. E é legal ver você hoje, pastor, evangelizando, fazendo esse trabalho fantástico nos presídios, mas também fora, porque você tem que passar por tudo isso para hoje tentar evitar com que um jovem entre, né, cara? Porque você conseguiu sair. Verdade. Mas a grande maioria dos jovens que entram não saem, né? Não sai. Ou vão pra vala, ou morrem. E eu mesmo perdi muitos amigos, né? Muitos. Perdi muitos amigos ali na cidade de Mogi Guaçu, né? Assassinado pelo crime, pela polícia. Teve uns que nem chegou a 18 anos. Nossa. Outros passou, mas depois morreu também. É muito triste, né? Muito triste. E hoje a gente vê com o mundo, ele tá perdido. Você conversa com um jovem hoje, o que você quer ser da vida? Ele não sabe. Eu não sei. Ele não tem, assim, um propósito, né, para o futuro. E você vê aí, garotinho aí de 15, 16 anos, na beira da esquina aí, vendendo droga, achando que está fazendo a coisa certa e tá indo para o fundo do poço, né? Geralmente não sai, né, cara? Não sai. Esse mundo, ele é muito... Eu não consigo lembrar a palavra, cara. Mas ele é muito... Parece ser muito bom pro jovem, ele né? Parece. Ele é muito atrativo, ele é muito sagaz, ele meio que fica puxando exatamente, né, os jovens. Os jovens. Porque o tráfico, ele dá uma sensação de poder. É a mente. Entendeu? O garoto tá lá, aí quando vê, ele compra aquelas pratinhas, compra uma motinha, aí as garotas já começam a rodear, aí ele pega uma menininha ali, uma menininha... Então... E o que acontece? Aquilo vira um troféu para ele. Entendi. É aonde que tem uns que nem entram, às vezes, não é por causa de que está precisando de dinheiro, não. É pela emoção, pela sensação de poder. Entendi. Eu até falo no presídio, para você largar o tráfico, você tem que se libertar da sensação de poder. O nome, né? Porque a pessoa, quando eu chegava lá na onde que eu mandava, todo mundo, o cara chegou. Entendeu? Então aquilo dá uma sensação de poder, mas uma sensação enganosa, né? Falsa, né? Falsa. Muito falsa. Qual que é uma dica, já que nós estamos falando disso, que você daria assim para essa galera não entrar? Qual o pior momento que essa galera, mano, não entra porque você vai sentir o pior, sei lá, cara. O que você poderia falar para alguém que tá começando nesse mundo, sabe? Mano, experimentou a droga ontem. É uma furada. Vocês precisam colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês, né? Ouvir mais a mãe e o pai, pensar em estudar, ser alguém na vida, porque se a pessoa não colocar Deus na frente, não ouvir pessoas que amam elas vão entrar mesmo e vão se afundar. E talvez nem vai sair. Né? Eu sou um milagre de Deus. Entendeu? Tive vários livramentos, sou um milagre de Deus. E hoje eu estou aqui porque Deus, ele tinha um propósito. Mas, de repente, você pode perder a sua salvação, a tua vida, né? Então é necessário a gente... Não entra, né? Não entrar porque é uma coisa muito enganosa. Tem muita gente que fala, meu pai é careta, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Irmão,
as únicas pessoas que estão falando a verdade para você são seus pais e a sua mãe. E por mais que pareça que não seja, né, pastor? É o pai com a mãe. Por mais que você possa agora imaginar, nossa, pode ter certeza que daqui a 5, 10 anos você vai falar assim, puta que pariu. Se eu tivesse ouvido meu pai aquela vez, não é mesmo? O senhor passou por isso? E já, e outra coisa, você falou por detrás de um grande homem de Deus tem uma grande mulher de Deus. Só que tem a mulher que destrói também. Também, entendeu? Também. A tua namoradinha aí que incentiva você aí a vender droga, sai fora, irmão. Tá? Porque ela só quer o que você tá aí arrecadando. Porque o dia que você cair na cadeia, ela vai te largar lá. E isso acontece. A rapaziadinha tudo abandonada lá dentro do presídio, né? Porque estava envolvido com mulher errada. Que só queria os lucros. Só os lucros. A mulher tola destrói o lar. É verdade. E aí quando você tá lá dentro caído, sabe quem é que vai lá te visitar? Sua mãe. Só a mãe e o pai. Os amiguinhos de fumo. Não galera, vai receber uma carta. Vai ficar lá sozinho. Vai ficar lá sozinho, não vai receber nada. Então vale a pena pensar, né, pastor? E os poucos pastores que vão, porque esse trabalho aí é um trabalho bem rejeitado até pela igreja. Tá? Infelizmente é. É mesmo? Não são todos os pastores que têm essa chamada de ir e o amor de ir lá. Entendeu? Entendi. Então precisa mesmo de um amor, precisa de uma chamada específica, porque não traz lucro. É isso que eu ia falar. Não traz lucro. Para mim, em presídio federal, eu preciso fazer um cartaz, postar no meu Facebook, postar no meu Instagram, mandar nos meus WhatsApp. Já tem as pessoas certas de outras igrejas. Né? Lá no Paraná tem a pastora Carol com o pastor Érico, que me ajuda. Aqui em Mogi Guaçu tem outros pastores também, algumas pessoas da minha igreja. Mas não é todo mundo que ajuda essa obra, porque a maioria das pessoas, até dentro da igreja, tem pessoas que não acreditam que essa população, ela tem jeito. Entendi. Porque a gente vive um momento difícil na igreja. Nós estamos passando por uma frieza espiritual. É mesmo? Uma frieza espiritual, uma falta de amor muito grande dentro da igreja. Tem pessoas que falam para mim, para com isso, rapaz, vai fazer outro tipo de trabalho. Esse povo não muda, mas a verdade é que de 100 recupera 10. Mas de 10... Tirando uma pessoa que estava Eu ganhei um bandido para Jesus lá do Rio de Janeiro, o Russão da Mangueira. Ele era o dono da Mangueira. É mesmo? Esse cara, ele entregou o morro todinho, com mais de 80 fuzil. Ele entregou, ele se converteu. Olha que benção. Entendeu? Então imagina se essa pessoa não tivesse convertido. Estaria. Exato. Eu não vou mudar o mundo. Mas eu vou conseguir mudar o propósito mundo de alguém. Do mundo de alguém, da família de alguém. Então, o meu propósito é esse. Eu fui uma pessoa que destruí vida vendendo droga. Eu não cheguei, graças a Deus, a matar ninguém assim com arma. Mas eu destruí vendendo drogas. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que fazer ao contrário. Eu tenho que ajudar as famílias a sair do mundo das drogas, né? Porque eu fiz o mal lá atrás e hoje eu sou uma pessoa transformada e o meu foco é esse. A minha esposa, ela até brinca quando vai no presídio. Ela fala assim para os presos: ei, esse homem aqui ama mais vocês do que eu. Ela fala assim: eu tô brincando com vocês, é um amor diferente, um amor por almas, evangelística, né? É diferente do amor que eu tenho por ela. E queira ou não queira, pastor, o senhor tem você sabe o que eles podem estar sentindo, né, cara? Porque quando cai lá no presídio deve ser muito solitário, muito sombrio, né, cara? É muito. Então, ter alguém para mostrar o caminho, apontar uma lanterna, mostrar a luz. Mano, irmão, vem para cá, por aqui vai dar certo. Sim. Não é isso? É isso. O foco meu é ir lá e mostrar isso, né? A própria Bíblia fala para a gente visitar, né? Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se tivesse junto deles no mesmo corpo e no mesmo sofrimento. Quando eu chego lá, eu falo esse texto, eu falo: irmão, dependendo do que você fez, Deus lembrou de você ainda. Entendeu? Porque ali tem pessoas que cometeu diversos crimes que a sociedade condena. Por um lado, eu até entendo a sociedade por causa da violência que estão passando. Tem cara que mata por causa de um celular. Imagina tirar uma vida por causa de um celular, por causa de uma moto. Eu vou lá: irmão, o que você fez já está feito. Mas você está tendo ainda uma oportunidade de mudar de vida, entendeu? É aceitar a Deus na tua vida.
né? Então, a sociedade, eu entendo ela por um lado, por causa da violência, e a sociedade não acredita muito na transformação, até por causa dessa violência. Mas imagina só se todo mundo deixar de não acreditar. O mundo vai ficar pior. Entendeu? Então tem que ter pessoas como eu que vai lá para poder levar esse refrigério e mudar a vida dessas pessoas, e tem muita gente mudando. Tem, né? Tem. Você tá falando, o pastor, ele você tem como foco, hoje não é como foco, mas os presídios que você mais vai são os federais, né? É os federais e os estaduais. A federal comecei em 2019. No ano 2018, Deus ele revelou para mim para mandar a carta para o NEM da Rocinha. Na época o NEM estava em Porto Velho, Rondônia. Fiquei um ano mandando carta. Aí a própria igreja, um dia, a minha esposa falou, para com isso, é coisa da tua cabeça. Né? Ele não vai responder, é um presídio federal, a carta nem está entrando lá. Aí um dia, quase que eu parei mesmo, Deus usou uma irmã para falar, pastor, não para. Ele está recebendo as tuas cartas e você vai receber a resposta logo. Aí um dia a mulher dele entrou em contato comigo, porque ele pediu para procurar no Facebook. Falou, procura na rede social, tem um pastor me mandando carta dizendo que Jesus me ama e tô amando as cartas dele. Na época, na federal, podia entrar visita de amigo. Aí ele pediu, através da esposa dele, para mim fazer um cadastro. Peguei a minha documentação, mandei tudo para lá. Em 2019, dia 25 de setembro. Foi quando eu conheci o NEM da Rocinha dentro do Presídio Federal, num parlatório, tudo gravado, tudo que fala é gravado. Polícia Federal, ela acompanha tudo, né? Ao vivo, tudo. Ganhei ele para Jesus, através da vida dele, ele foi espalhando o meu nome lá dentro. Outros presidiários federal foi pedindo o meu endereço para me evangelizar. Olha. Ele foi passando, meu nome foi assoprando. Aí chegou um certo momento que outros presos federais começaram a pedir minha visita. Eu visitei o fundador da facção FDN lá de Manaus, Zé Roberto da Compensa, foi um dos maiores traficantes de lá, se converteu também, aí meu nome foi espalhando. Aí chegou um tempo que me proibiram de entrar na visita de vidro. Aí eu cadastrei a igreja, comecei a fazer os cultos dentro dos presídios federal, já batizei. Que bênção. Batizei uma pessoa lá, um rapaz que ele foi transferido para lá com o pessoal do Marcola na época. Eu ganhei ele para Jesus lá dentro, Bruno. O Bruno hoje é batizado dentro do presídio federal. Ele estava para ser condenado a 30 e poucos anos de cadeia. Através dele aceitar Jesus, Deus quebrou a cadeia dele, ele pegou 14 anos, ele já está 8 preso. Logo ele vem para a rua para sair, para fazer o bem, e ele falou que vai lá para a minha igreja para estar me ajudando lá. Que legal, cara. Entendeu? E está ganhando almas lá dentro. É mesmo? Ganhando muitas almas. Lá na Federal, não tinha igreja. Depois que eu pisei na Federal, agora tem uma ala lá que chama Ala Charles. Até os próprios agentes federais, eles usam o nome dessa ala como o nome da nossa igreja, da Cristo e Amor. É mesmo? Quando chega lá o preso, fala assim, de facção que você é. Ou se você não for, tem a galeria ali da igreja Cristo e Amor. Já bota lá. Ou se você não quer o crime, vai para lá. E aqueles que não quer, vai para lá, entendeu? Que legal, então, cara. Eu estou fazendo aí um trabalho muito abençoado dentro do Presídio Federal. Agora imagina um líder de facção quando ele se converte, aqueles que... Porque eu fui fã do Fernandinho Beiramar. Isso que eu ia falar, muito moleque se espelha. Eu fui fã do Fernandinho Beiramar, eu fui fã do Marcola, eu fui fã do NEM, tá certo? Do Marcinho VP, eu fui fã deles. Eu queria ser como eles. Então agora imagina esses meninos que é fã deles, ver eles saindo. Fala, pô, se ele tá saindo, o que eu vou ficar fazendo aqui? Então quando o chefão se converte, ele faz um arrombo no inferno. Pode crer, cara. Muito jovem vai sair fora mesmo. E o crime libera sair quando vai para a igreja. Pode crer. Quando vai para Jesus. Sair bonitinho, sem dever nada para ninguém. Ó, tô saindo, quero ir para Jesus. Qualquer facção libera sair. Pastor, que fantástico, cara. É nítido que Deus está fazendo isso, né, cara? Muito nítido que Deus preparou. Como é que você... Quando você deita assim no travesseiro e fala, caraca, mano, depois de ganhar um chefão, depois de fazer essa transformação na vida das pessoas, sabe? De mostrar esse poder que é o Espírito Santo. Sim. Qual que é a sensação? É uma sensação maravilhosa. Eu vou falar para você, eu acho que é a melhor sensação que eu já senti na minha vida. Saiu um preso federal esses dias de Campo Grande, por nome de Vivaldo Mendes, lá de Goiânia. Ele falou, pastor, eu tô com a tornozeleira, tô em casa. A irmã dele achou o primeiro na rede social, ele falou, quero batizar. Só que eu não posso ir aí em Mogi Guaçu. Sabe o que a gente fez, Kleber?
Eu, a minha esposa, a missionária Isabel, a minha mãe, a missionária Cidinha, que a minha mãe, a minha esposa hoje entra nos presídios comigo também. Caraca. Nós fomos para Goiânia juntamente com a missionária Mônica, não cobramos um centavo dele, nem da família dele, pegamos o carro, rodamos 1.000 quilômetros. Nossa. Chegamos lá, ficamos 2 dias na casa dele, trataram a gente bem, batizamos ele, por fim o pai dele também se batizou. Olha. E uma noiva que Deus preparou para ele lá na Paula se batizou também. Fomos para batizar um, batizamos 3. Entendeu? Então eu voltei de lá assim, muito feliz. E quando a gente se despediu lá na casa dele, ele chorou. Sabe, eu até falei com ele agora há pouco, eu estava vindo para cá. Entendeu? Ele falou, boa entrevista Que lá. legal, cara. Então é uma pessoa que eu sei que vai dar grandes frutos. Né? Vai fazer o mesmo trabalho que eu, muitos aí, para ajudar aí o reino do céu, né? Povoar o reino do céu. Exato, cara. E é o que você falou, velho. Esses caras, eles têm o poder de ajudar muita gente também, né? Porque só o espelho que eles são vai mudar a vida de outras pessoas. Vai mudar a né, vida cara? de outras pessoas. E a obra está ali. Eu falei para eles, ó, vocês pregam aqui dentro do Presídio Federal, Deus vai usar vocês aqui e na hora certa, Deus vai tirar vocês para fazer a obra lá fora. O Patrick do Vidigal, lá do Rio de Janeiro, ele estava condenado a 400 anos de cadeia. Meu Deus. Ele aceitou a Jesus dentro do Presídio Federal. Deus desceu dentro da cela, falou com ele. Irmão, ele está na rua hoje. Olha. Entendeu? Ele faz parte do podcast lá do Rio. O sobrevivente, entendeu? Então, quantas pessoas que não estão olhando para ele, para o Polegar, para o Fábio também, que se converteu, e eles estão fazendo um arrombo no inferno. Muitas pessoas saindo. É impressionante, né, cara? Entendeu? É impressionante. E eu queria que você falasse para essa galera que está assistindo a gente, principalmente os jovens, porque quando você bebe, você sente uma euforia. Ah, sente. Quando você usa droga, você sente uma euforia. É. Qual é a euforia de receber o Espírito Santo perto dessas outras? Olha, essa euforia da droga, da bebida, do prazer da prostituição, não tem comparação, né, com a presença do Espírito Santo na vida do homem. Porque eu sou feliz hoje sem droga, sem álcool, eu sou completamente apaixonado pelas almas. Eu cheguei, quando eu comecei a ir para Porto Velho, agora no ano 2024, que eu comecei a fazer a obra dentro da quadra, eu cheguei de ônibus, meu irmão. Nossa. 3 dias e 3 noites dentro do ônibus. Caramba. Ônibus velho, estralando, a minha esposa preocupada. Teve um dia que eu desapareci, tem uma área ali do Mato Grosso que cai o telefone e você não consegue falar. Pode crer. Né, Isabel? E a Isabel preocupada, ligando para lá, cadê o meu esposo? E eu dentro daquele ônibus sofrendo, mas sentindo aquela presença do Espírito Santo. E dentro do ônibus eu ganhei uma pessoa para Jesus que estava afastada. Olha aí. é tudo intercalado, entendeu? né, cara? Dentro do ônibus. Comecei a falar com a pessoa começou a chorar, percebeu que eu era evangélico, aí fui conversando. Me feriram dentro da igreja. Aí dei uns conselhos para ele. Falei, irmão, olha pro lado não, que até Jesus foi ferido, tá? Até Jesus foi ferido e traído. E ali eu orei por ele, ele reconciliou. Ele até saiu no meu livro que eu acabei de escrever agora, Sejam Imitadores de Cristo, que eu vou lançar agora dia 25 de abril. Né? Então é uma sensação maravilhosa. É só a pessoa receber o Espírito Santo para ela saber o que é aquela sensação. Coração queima, aquele amor. É uma coisa sensacional. Não dá para trocar. Não dá para explicar, né? Entendeu? Não dá. Eu não troco a presença. Eu fiz um voto com Deus que se ele imaginar, se ele saber que eu vou desviar, que ele me mate antes e me leve eu salvo. Porque eu já passei alguns processos da minha vida, quando eu estava com a minha esposa morando lá com a minha sogra, que eu passei por um processo difícil. Um dia eu estava passando de bicicleta, uma pessoa que mexe com o tráfico lá, falou, Gão, tudo bem? Isso foi bem no início. Vem aqui um pouquinho, eu voltei. Quando eu voltei, aí o diabo na boca dele me entrevistando. Como é que tá lá na igreja? Tá tudo bem, essa vida nova? E eu, por um momento de fraqueza, eu deixei escapar que eu estava passando por processo difícil, de dinheiro, essas coisas. Ele olhou na minha cara e falou assim, você nunca deu mancada no crime. Se você quiser sair da igreja, eu tenho uma boca ali, eu estou precisando de um gerente, eu te dou R$5.000 por semana para você tomar conta para mim. Então foi uma proposta daquela, 5 mil por semana. Tentação total. Eu dei assim aquela olhada para ele, aquela balangada, aí eu olhei assim nele, eu falei, irmão, quero não, eu não vou voltar a comer do vômito. Sai para lá, Satanás. Ele falou, louco, Gão, tá me chamando de Satanás? Eu falei, ele tá usando a tua boca. Aí ele deu uma risadinha,
E hoje, sempre quando eu falo com ele, ele lembra. Que essa Ele fala, passagem. rapaz, você tá mudado mesmo, porque se fosse outro, tinha voltado. Tinha ido, né? Aí como que eu vou trocar a presença de Deus por isso? Não tem como, irmão. Não tem jeito, né? Hoje os policiais de Mogi Guaçu me cumprimentam, passa na porta da igreja, paz, pastor. Policiais já foi lá filmar o culto do aniversário da nossa igreja, o Daniel da Guarda Municipal, é meu amigo, né? Então, o Alair Bellini fala bem de mim para tu. Como que eu vou trocar isso? Tudo isso foi Deus que me deu. É. Como que eu vou trocar isso? Não tem como trocar. Hoje eu sou uma pessoa de respeito na cidade de Mogi Guaçu. É. As mães dos meus amigos não queriam me ver. Sabe o que elas fazem agora? Entram, manda uma carta pro meu filho, pelo amor de Deus. Olha que benção. O que Deus fez na tua vida, eu quero que faça na vida, deles também. Deles também. E teve um dia que eu estava com a minha esposa na loja, teve um rapaz que chegou perto de mim. Rapaz, é você mesmo? Você é o Hugo, né? Mas você tá diferente, hein? Nossa, tem algo diferente. Deus, o Espírito É a Santo presença, de Deus. né, cara? A presença de Deus, aonde que eu chego assim, as pessoas conseguem perceber que algo foi feito na minha vida, que veio lá de cima. Só Ele pode. Só ele pode. Mais ninguém. E no presídio, cara? Conta aí pra gente quais foram as coisas mais loucas que você já viu nessas suas pregações. Tipo assim, um cara que nem olhava pra sua cara ou te xingava. Quer ver? Ó, vou contar um testemunho forte. Eu fui pregar em Bangu, numa penitenciária, e cheguei lá e eu vi um rapaz de muleta, ele estava de muleta, cheio de ferro na perna, que ele tinha tomado vários tiros, mas até ali eu não sabia que era tiro. Aí preguei com toda a autoridade de Deus, e o cara com a cara fechada, e na hora que eu estava com uma toalha na mão, toda suada, quando eu falei assim, quem tem fé que Deus vai mudar a tua vida, vem na beira do altar agora. Não importa o que você está passando. Aí pegaram ele, arrastaram ele, colocaram ele na beira do altar, e eu peguei o lenço, coloquei em cima do pé dele e orei por ele. Orei por ele ali e profetizei saúde na vida dele e fui embora. Um ano depois desse culto, uma pessoa me chamou, o Andrew, me chamou no Facebook e falou assim, a paz do Senhor, tudo bem? O senhor é o pastor Hugo Munhoz, que teve lá no Bangu, no Rio de Janeiro? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, deixa eu te contar um testemunho. Lembra daquele rapaz que estava com a muleta, cheio de pino na perna? Eu falei, lembra? Ele falou, sou eu. Aquele dia que o senhor foi lá, o senhor pregou com tanta ousadia e colocou aquele lenço com o seu suor em cima do meu pé e orou. Quando o senhor foi embora, eu não usei mais a muleta. O senhor foi embora, não demorou muito, eu já não estava usando uma muleta, comecei a andar, não sentia mais dor na perna. Eu estava com uma cadeia de 25 anos. Deus quebrou a minha cadeia e eu tô na rua para a honra e a glória de Deus. Olha. E tô contando esse testemunho para o senhor, pastor, que o senhor é um homem de Deus. Aí sempre eu estava falando com ele esse tempo atrás aí, né? Que ele mandando mensagem para mim, que estava trabalhando tudo. Só que esse dia estourou um processinho dele, ele teve que voltar, né? Tem que pagar o que deve, né? Mas ele entregou a vida dele para Jesus. Mas só aqui, ó, para você ver. Jesus curou ele lá, tirou ele, agora eu vejo um propósito. Deus levou ele lá de novo, convertido, para ele fazer um pouco a obra lá, e já que Deus tira ele de novo. Então isso daí foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Agora sobre cara feia, um dia lá em Porto Velho, Rondônia, um preso da alta cúpula do PCC, ele me olhou feio e me fez um sinal assim de dedo, para me intimidar. Entendi. Na hora a agente penitenciária repreendeu ele. Só que naquele momento que ele fez aquilo, eu entendi que ele quis testar eu para ver se eu era mesmo um homem de Deus. Eu olhei dentro do olho dele e continuei a pregando, né? E depois em outros cultos que eu voltei lá, ele pediu perdão, baixou a cabeça, tudo. Mas foi um momento também assim bem estranho na hora ali, né? Porque passou várias coisas na minha cabeça. Poxa, eu largo a minha família para vir aqui, o cara me mostrar o dedo. E também o inimigo usou a mente dele ali para me afrontar na hora, né? Exato. E os outros presos viu, olhou para ele, mas eu creio que ele foi repreendido até pelos próprios presos depois, porque todo pastor que chega num presídio, ele é visita. Então, todo mundo tem que respeitar. Porque também ali na Fundação Casa eu passei por uma situação que um jovem fingia estar endemoniado, e quando a gente ia expulsar o demônio dele, eu percebi que ele fingia, e o amigo meu não. Não, é demônio. E teve um dia que eu cheguei no culto, para dar o culto, quando eu peguei no microfone, ele já
começou a fazer... Começou a cena. Aí eu falei assim pro carcereiro, na hora eu fiquei igual o Pedro, né? Fiquei nervoso, né? O apóstolo Pedro, eu falei, tira esse otário daqui pra mim. Falei, desse jeito, eu era novão, convertido também. Aí o agente, não, ele tá endemoniado. Eu falei, não, ele não tá não. E ele tá querendo ser usado pelo cão, tá na mente dele. Aí ele falou, ô louco, pastor, mas aquele dia eu vi que o senhor ficou com medo. Eu falei, eu não tô falando pra você que não é o diabo, você tá falando comigo? Aí algemaram ele, levaram ele. Aí um dia ele veio, pediu perdão pra mim tudo. Só que passou uns tempos, ele saiu, a polícia matou ele. Olha, você vê. Ele não zombou do homem de Deus, ele zombou do culto do Senhor. Exato. Aí há um preço. Então eu tenho várias experiências sobre isso daí também. Então você viaja o Brasil, cara, que eu fico imaginando as coisas que Brasil. você acaba... Paraguai. Paraguai também? Paraguai eu fui várias vezes de ônibus, com mala desse tamanho, cheio de sabonete. Porque eu tive uma vez no presídio do Paraguai, quando eu cheguei lá, eu fui pregar numa igreja lá e me levaram eu pregar no presídio. Uhum. Eu cheguei no presídio, vi um rapaz com uma barba desse tamanho, cheio de sebo. Parecia um mendigo de rua. Ele falou, pastor, pelo amor de Deus, me arruma um sabonete. E eu falei para ele, irmão, não tem sabonete não, eu vim pregar aqui. Aí eu falei, mas você não tem sabonete aqui? Ele falou, pastor, não tenho visita, eu não tenho nada, eu sou pobre. Vim puxar maconha aqui, caí, eu vim de mula. Nossa. E eu não tenho dinheiro para comprar um sabonete aqui. Faz 3 meses que eu não sei um sabonete. Ele cheio de sarna, com aquela barbona. Nossa. Aí depois daquilo, eu comecei a ir Já de ônibus. Aí eu levava bastante material. Quando a gente chegava na porta do presídio, assim, quem sabia que eu estava indo, que o pastor lá avisava, que eu ia chegar com um produto de higiene, ele já estava tudo esperando, assim, ó, Olha. na porta para levar um sabonete. Aí, olha para você ver, muitas pessoas não valorizam a liberdade, a família, um pedaço de sabonete que tem em casa, um shampoo, um prato de comida, aquela coisa simples, familiar. Aí o camarada tem que cair dentro de um presídio daquele e lá ele não tem um sabonete. Porque ele não valorizou a Deus, não valorizou a família. Aí lá dentro agora ele está valorizando um sabonete. Então que isso fica aí de exemplo, esses jovens, porque tem muita gente aí em presídio aí perecendo, irmão. Imagina. O salário do pecado é a morte, estão pagando o preço, tudo come planta, ele colhe. E eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu colhi muita coisa também, das coisas erradas que eu fiz, entendeu? E tem pessoas que aceitam Jesus, sai do crime, acham que vai ser mil maravilhas toda hora. Não vai. Vai ter a rejeição, a perseguição. Eu sou uma pessoa perseguida. Tem igrejas que me chamam toda hora, né? Tem igrejas que me chamam eu. Bandido, o que vai fazer no presídio? Tá indo lá por quê? Kleber, eu não peço dinheiro pro crime. O dia que eu pedir dinheiro pro crime para mim ir no presídio, eu perco a moral com eles. Entendeu? Então, eu sofro essa perseguição. Né? As pessoas não sabem da história, não sabem. Uma vez eu fui em Porto Velho, a minha esposa fez um bazar, ela colocou sapato dela, vestido dela, ela fez um bazar com roupa dela para ajudar eu a comprar a passagem para chegar em Porto Velho. Eu contei isso daí lá no presídio, tive com uma pessoa que aceitou Jesus por causa disso. Olha. A tua esposa vendeu roupa, você veio aqui de ônibus. Que Deus que é esse? Que amor que é esse? Entendeu? Então... E é... Em troca de nada, né, cara? Troca assim, de nada. De nada não. Sim. Nada financeiro. Nada financeiro. Porque entendeu? se você tem uma igreja ainda física, você está fazendo o seu culto, os fiéis, eles vão colaborar com o seu dízimo e tal. A oferta. Exato. No presídio, não. Não, no presídio não. Mesmo porque a moeda de troca deles lá é um sabonete, é um cigarro, não tem dinheiro. Sim, não tem dinheiro. Não é igual a galera imagina que é. É verdade. Então, cara, você faz tudo isso com o dinheiro do bolso ou com a ajuda que vem de alguém? Com a ajuda que vem de alguém. Tem pessoas que nem é da igreja, assim, mas gostam do meu trabalho. Ô, pastor, vou mandar aí uns 50, 100 reais. Ó, minha esposa vai comigo agora em Porto Velho. Pagaram a passagem dela de volta. A minha passagem também já está paga. Irmão, Deus, ele bota tudo no lugar, fazendo as coisas honestamente, bonitinho. Mas a gente sofre essa perseguição. Eu imagino. E deve ser muito, né? Muitas deve pessoas. ser todo o tempo, né, cara? Muitas pessoas. Essa provação que você tem que ficar passando, não é? Tem gente que pensa mal, fala que, mas que tanto que ele vai no presídio? Se ele vai lá que está saindo alguma coisa. As pessoas pensam muito mal. Mas igual eu falei, o próprio preso, existe um ditado no mundo do crime assim, ó. Quem quem não é o cabelo, avoa. Na igreja, é mais ainda. Agora, você acha que um bandido vai aceitar
um pastor que está em cima do muro? Não. Ele não vai aceitar, irmão. Ele já fita na hora ali. Entendeu? Ele não vai. É. Então eu, graças a Deus, eu tenho um bom nome lá dentro, aonde eu vou, entendeu? Já tentaram fazer proposta para mim, entendeu? Parente, mas eu caio fora. Pode crer. Entendeu? Na grande maioria das vezes, pastor, a maldade está no coração daquele que está falando, daquele que está apontando o dedo, né, cara? Exatamente. Ali que tá, porque é muito difícil você ver um cara que não vai ganhar nada monetariamente fazer uma vida como essa. Levar mulher para viajar o Brasil, cara. 1.000 quilômetros, mano. E aí, por que você vai pra lá? Não, porque eu quero ganhar um cara pra Deus. Te tomar no rabo, rapá! Quem tá ficando louco? A maioria vai falar isso, cara. Porque não entende, né? Não entende. O poder do amor de Deus. Teve uma pessoa que falou pra mim uma vez, e depois a própria mãe dele falou, a mãe do Marcinho VP foi numa visita na Federal em Cateduvas, ele falou assim, mãe, deixa eu te perguntar uma coisa, o pastor Hugo já te pediu dinheiro? Ela falou assim, o pastor Hugo nunca me pediu R$1. Aí ele pegou e falou assim, fala pra ele que eu passo agora a respeitar ele mais ainda. É isso. Entendeu? Ele perguntou pra mãe dele, porque hoje nós vivemos uma época também que, querendo ou não, tem uns pastores aí de mau conduta. Não tem pastor, tem padre, tem advogado, tem médico. Tem tudo. Todas as áreas tem, né? Então, aí, a gente que tá certo, por causa daquele que tá errado, a gente perde a credibilidade por causa do outro, né? Por causa do outro, entendeu? Mas Deus justifica, eu tenho feito a obra por amor, por carinho, e vou seguindo em frente aí. E eu creio que eu vou voltar aqui ainda um dia com um preso federal, preso estadual, pra gente dar um outro depoimento aqui. Tenho certeza que vai. Entendeu? Quero que você volte quando você estiver com o livro. Sim. Pra gente falar do livro. Sim, eu vou estar vindo com o livro aqui, um livro abençoado. Cara, nós vamos já começar a encerrar, porque são histórias que a gente ficaria aqui horas conversando com esse cara. Pastor, eu queria que você primeiro fizesse uma oração pra gente e pra quem está assistindo a gente, para que a gente seja abençoado. Amém. E aquele que esteja se desviando do caminho, que ele seja iluminado para não sair, né? Para não entrar nessas roubadas aí, né? É verdade, Kleber. É verdade. Então, se o senhor puder fazer a... Posso orar então? Então vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai, neste momento agora eu oro pela vida do Kleber, pela vida do irmão dele que está aqui, meu Deus, pela vida da minha esposa. Eu quero orar, meu Deus, meu Pai, pelo Brasil, pelo mundo. Eu quero orar por essa família que tem passado por dificuldades, porque o filho está na droga, está no crack, na cocaína, na bebida, no tráfico. E eu quero, meu Deus, meu Pai, abençoar a vida desses homens que estão lá dentro. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa pessoa que talvez quer sair da Tua presença, livra esse jovem de todo mal. Abençoe a cidade de Mojimirim. Vai visitando, meu Pai, todas essas bocas de fumo, liberte esse povo. Visita a cidade de Mogi Guaçu, o estado de São Paulo. Visita os policiais, toda a autoridade, a PM, a Civil, a Guarda Municipal. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Alair Belim também, visita ele. Abençoe ele, a família dele. Coloque as Tuas mãos sobre essa cidade, Senhor. Vai abençoando. E eu quero profetizar toda a paz, toda a sorte de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém, Kleber? Amém. Eu queria te agradecer. Muito obrigado, viu? Pastor Hugo Munhoz, se você quiser ouvir mais esse cara pregando, ele fica ali na Avenida Suécia, 1783. Glória a Deus. Na Igreja Internacional Cristo é Amor. Tem o Instagram também? O Instagram é @Hugo Munhoz. Isso aí. @Hugo Munhoz. E você pode entrar lá, ele tem depoimentos incríveis, ele registra também todas as viagens que você faz, né, minha. As mães aí que precisar de um conselho, tá? Pode entrar em contato comigo aí no Instagram, também no meu Facebook, a gente tá aí, muitas mães faz contato comigo aí para pedir uma ajuda, uma orientação, assim. Porque a mãe sente o cheiro quando o negócio tá indo pra ruína, né, cara? A mãe sente, não sente? A mãe sente, a mãe sofre. A minha mãe lutou muito por mim. Minha mãe ia na boca de fumo, batia de frente com o traficante, gritava, esperneava. Minha mãe lutou muito pela minha vida missionária Cidinha. Quero deixar um abraço para ela, que hoje ela é também ali vice-presidente da igreja e tem feito a grande obra. Agora, dia 4 de abril, a gente vai batizar na penitenciária de Mogi Guaçu 15 mulheres. Que legal, cara. 15 mulheres que legal. Do crime. Hoje o presídio mandou uma mensagem para mim dizendo que já está autorizado.
Parabéns, viu, Amém, cara? obrigado, Queria te dar os Cleber. parabéns, Amém. agradecer imensamente a sua presença e que Deus continue te abençoando, Amém. te iluminando, levando você nesses pontos que são os pontos mais escuros da nossa sociedade, verdade, né, cara? Muita gente fala, tá lá preso porque cometeu algum crime. Mas o cara que morreu do lado de Jesus na cruz também era um criminoso. Era um criminoso, né? E ele o perdoou. E ele já está lá no paraíso. É isso mesmo. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Exato, pastor. Esse cara é do peru, vamos falar assim. Esse cara é fera, viu, meu? Pô, prazerzão te conhecer. Amém, foi um prazer também. Agradecer ao Alair aí, Alair, obrigado, viu, cara? O Alair que nos colocou em contato. E ele vai cobrir o lançamento do meu livro. Vai, né? Vai. Eu quero que você venha aqui pra gente falar sobre o livro, contar ainda mais histórias e mostrar pra essa galera que o crime é furada. É furada. Tá? Crime não é vira. furada, sai dessa vida, acredite nos seus pais, nas suas mães e aceite ele lá em cima, mano. Porque depois que você conhecer aquele cara, você não quer trocar ideia com mais nada, né? É verdade. Desse mundão aí. Pastor Hugo Munhoz, satisfação imensa. Amém. E pra você que tá em casa, a gente se vê na próxima semana com mais um Rota 44 Podcast. Tchau.